Olá, pessoal, boa noite. Estamos entrando agora, um pouco atrasados, para falarmos aqui do nosso tema das terças-feiras, Cidades Despertas. Hoje eu estou aqui com a Simone Pimentel, diretamente da minha casa, e vamos falar sobre a cidade do Riacho Fundo 1, tá bom? Então, boa noite, Simone. Boa noite a todos, né? Bem de madrugada, mas a gente não podia deixar de cumprir com o nosso compromisso de toda terça-feira falar um pouco das nossas cidades do Distrito Federal. E, para quem é de fora, conhecer um pouco como que é a cidade do distrito, aqui, a capital do país. Vamos iniciar com uma oração, pastor, mas uma oração bem poderosa pelas autoridades aí. Ah, tá. Vamos orar. Vamos. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, para falarmos das cidades do Distrito Federal. Hoje, Riacho Fundo 1, que nós possamos ser abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Então, Simone. Aí eu quero dedicar essa oração aos nossos parlamentares, aos 3 poderes da República e aos próximos que irão concorrer em 2022, para que a gente consiga fazer essa diferença pelo nosso Brasil aí afora, né? É muito necessário, Simone. É necessário ter uma grande renovação nas casas legislativas do país e também nos estados, nos governadores, não é verdade? Com certeza. E pelas nossas famílias, né? Porque é uma das pautas nossas, família, né? Deus, Sim, pátria e família é muito amplo. Então, vamos orar pelas nossas famílias brasileiras, que nós possamos sair de toda essa crise criada por um vírus, por políticos que sem compromisso, e que a gente consiga reerguer o nosso país, né? Fora do socialismo. E vamos entrar na pauta do Riacho Fundo? Sim, vamos entrar. Simone, eu tenho ouvido muitas reclamações sobre a questão das empresas que fecharam. Você tem ouvido falar sobre isso também? Eu estou num grupo de empresários aqui do Distrito Federal, deve ter em torno de 11 mil empresários esse grupo. É um grupo que a gente, no lockdown, fomos para as ruas com eles, e eu vejo que muitos deles não conseguiram se reerguer, né? E essa responsabilidade ela tem que ser computada para a má gestão de governador, né? Então, eu acho que esse consórcio aí de governadores, eles realmente conseguiram quebrar grande parte dos comerciantes, mas a gente sempre se reinventa, né? Através desse vírus que foi lançado aí no país, né, e no mundo, muitas pessoas se reinventaram, mas muitos não conseguiram se reerguer. Mas a gente precisa entrar na pauta do Riacho Fundo 1. Então vamos lá. E é uma cidade, eu me lembro quando já tenho 30 anos que eu estou no Distrito Federal, e a cidade do Riacho Fundo 1, ela foi basicamente criada para levar aquelas pessoas que moram ali no bairro da Telebrasília, na beira do lago, ali perto daquela universidade, Americana, né? Como é o nome daquela universidade? Perto da primeira ponte ali. Ali é o bairro da Telebrasília. Unieuro, né? Unieuro. E foi criado esse bairro do Riacho Fundo 1 com o intuito de tirar aquelas pessoas ali da beira do lago, porque é uma área nobre, né? Então, eles não queriam, no meu entendimento, que ficassem aqueles barracos ali e tudo. Só que as pessoas que primeiro saíram de lá para o Riacho Fundo 1 foram pessoas que chegaram bem depois, porque a maioria que já estava lá, eles entraram com a questão do uso capião, do tempo, né? E eles realmente não conseguiram tirar todos aqueles moradores daquela região, mas beneficiou grande parte que tinha chegado depois, que não tinha muito direito. Então, o Riacho Fundo 1, principalmente aquela parte de baixo,
chama-se Telebrasília. Entre o Bandeirante até o balão onde tem um corpo de bombeiro, aquela parte o pessoal apelidou de Telebrasília, bairro de Telebrasília, porque ele foi o único setor que foi entregue com asfalto, luz, tudo para poder ver se levava essas pessoas para lá, entendeu? Uma forma de eles se encantarem e sair de lá. A maioria não saíram, porque eles realmente tinham direito de ficar lá. Eu vou falar um pouquinho, Marcel, vou tomar aí seu tempo. Ó, À vontade, vou Simone. contar uma historinha do Riacho Fundo, né? O Riacho Fundo originou-se da granja, né? De uma granja que tinha lá, que tinha o mesmo nome, tinha o nome de Riacho Fundo, uma granja que tinha naquela região. Ele foi loteado em 13 de março de 90, transferiram primeiro os moradores do bairro Telebrasília. Ele era assim, é sobre essa história mesmo, que eles era o pessoal que ficava lá no bairro Telebrasília, na beira do lago, por isso que eles apelidaram o primeiro setor entregue do Riacho Fundo 1, aquela parte de baixo, como um bairro de Telebrasília, né? E eu cheguei a morar lá, morei alguns anos lá, meus filhos ainda eram pequenos, né? Meu ex-esposo tinha direito a um, aquela como é, IDAB, sei lá, ele se inscreveu há muito tempo. Rodab? É que ele veio no Ah, início de tinha o Brasília, IDAB né? Para também. Eu Brasília. não sabia que você tinha 30 anos. Pensei que você tinha menos. Mas você já mora em Brasília há muito tempo, Simone? Pois é. Eu não tenho 30 anos, gente, é 30 anos de Brasília. Uhum. A Granja, ela sediou por longa data a residência oficial dos governos militares. Você sabia que logo após a inauguração de Brasília, houve os governos militares e a Granja, esse setor onde eles falaram que é Granja, né? Que hoje funciona o Instituto de Saúde Mental. Hoje não, já há alguns anos funciona o Instituto de Saúde Mental. Lá foi sediado pelos militares na época né, que governaram, né? Hoje funciona o Instituto de Saúde Mental, é uma área de preservação. Eu já fui lá, eu conheço lá a região, é muito bonita ali, lá no fundo, entre o Riacho Fundo 1 e 2, tem uma estrada de terra lá por trás. Lá tem nascentes, diversos córregos, é uma área de preservação ambiental da APA, né? APA. E o parcelamento do Riacho Fundo 2 foi criado em fevereiro de 94, foi logo depois, né? E aí, em 2003, foi que passou a ser uma nova região, que a gente não vai falar dessa região administrativa agora, né? E próximo ao Riacho Fundo 1 vem a área rural do Caúbe, aí tem a Universidade Holística, eu também já fui lá, conheci, eu vou muito lá porque eu pedalo, eu gosto de ciclismo, e tem uma região de parque lá fantástica, que eu vou falar aqui mais na frente. Então, aquela região lá eu conheço todo pedalando, né? E lá tem essa universidade holística. Eu estou falando o que tem ao redor do Riacho Fundo 1. É internacional, né? Tem o Parque dos Tonéis, que é esse parque, que tem um outro nome que a gente chama de Tonéis, e tem também um centro de pesquisa de produção de sementes, que é o Embrapa. Fica tudo lá dentro desse parque também, que eu também conheço bem, né? E a população, falando sobre a administração do Riacho Fundo 1 hoje, o que consta aqui nos registros é que é Ana Lúcia Pereira, né? Eu, novamente, não pesquisei quem é o deputado padrinho dessa cidade, né? É uma cidade com 40 mil habitantes. Em 2010, foi classificada a nona melhor região administrativa do DF, logo abaixo do Plano Piloto, Lago Sul e Norte, Sudoeste, Octogonal, Jardim Botânico, Cruzeiro e Guará. Então, foi uma região que eles investiram muito de início, eu acho, Fundo 1, porque eles queriam realmente cooptar aqueles moradores do bairro Telebrasília, que é lá dessa região que eu te falei, e não conseguiram tirar todos. Tanto é que está lá, né? O bairro Telebrasília, ele existe ainda lá, beirando a Unieuro, lá, depois da Unieuro, né? E realmente por causa da questão de uso capião mesmo, né? E esse parque ecológico, o Maciel, chama Tonéis. Ele foi criado em 1997, tem um decreto-lei de 170597,
Tem várias espécies de animais, disseram que tem até jaguatirica, mas como eu nunca vi, porque eu pedalo muito lá. Eu acho que foi muito destruído, porque muitas pessoas iam lá fazer aqueles esportes com jipes, com motos, motocross, e eu acho que ele foi muito assim depredado, né? É, é um parque assim gigantesco. Você tem ideia, o parque, você subindo da PNB, aí você tem a UPA agora, né? Ali entre o Riacho Fundo, entre o Bandeirante e o Riacho Fundo 1 tem uma UPA, que é para servir aos dois, né? E você entra ali por trás, entra nesse parque. Você entra pela aquela via que vai para o Catetinho, também entra. Ele é tão grande, tão grande. Você entra também, ele tem 480 hectares. Ele entra pelo Recanto das Emas, pelo Caúbe 1, aquela região que vai para o Gama, né? Ele é gigantesco, esse parque. E lá dentro tem cachoeira, tem a mesa JK. Eu levo sempre os amigos lá de vez em quando na mesa JK. É assim, é onde o presidente fazia as reuniões, no meio da mata, uma coisa fantástica. Aí tem a cachoeira e tem o Tonéis. O Tonéis e tem a escola clássica Canegai, que foi até ele chegou a ser, o Canegai chegou a ser administrador também do Riacho Fundo 1, ou foi do Bandeirante, agora fiquei em dúvida. Que essa região era uma região de plantações de hortaliças, e foi criado uns tonéis gigantes lá, que você hoje pode ir tomar banho dentro desses tonéis. Eles abasteciam os chacareiros todos naquela região. Então, a gente chama Tonéis, mas é um parque ecológico do Riacho Fundo. Só que ficou apelidado de Tonéis lá, tem muito ciclismo, né, muitas trilhas para fazer a pé, maravilhoso o lugar. E tem até, eu vou fazer propaganda do restaurante do meu amigo Edilson. Vocês colocam lá, restaurante do Edilson, lá na região dos Tonéis, desse parque ecológico, que vocês vão comer uma comida fogão a lenha maravilhoso. E ainda faz trilha, né? Lá é muito gostoso. Você entra, quando vai de carro, entra ou pelo Caúbe ou por um outro setor lá do Parkway. Então, Simone, como você é ciclista, né? Eu não sou ainda, né? Mas a Simone está me convencendo a ser, tá? Eu vou comprar minha bicicleta. E então a Simone ela conhece muitos parques de Brasília. Brasília está bem servida de parques, não tá, Simone? Nossa, eu tinha uma revista de todas as cachoeiras que tem no Goiás, né? Porque a gente ficou dentro do Goiás, né? São cachoeiras maravilhosas. E o ciclismo, ele, em 10 anos, eu conheci lugares fantásticos, porque eu sou muito barata d'água. E Tá aí, aqui o irmão Marcos, lá do Leão de Judá. Boa noite, Pastor Marcos. Pastor Marcos esteve aqui conosco mês passado. Um abraço, meu irmão, lá da Casa de Recuperação, que Leão de legal. Judá. Então, Simone, e você, como é que está a educação, ou a saúde e a segurança pública? Vamos falar um pouco disso, Vamos, lá do vamos Riacho sim. Fundo. Então, o Riacho Fundo 1, ele não tem hospital. Olha, se a gente tem 40 mil habitantes, né, é uma região muito central. Eu não sei se eles pensaram dessa forma. Em seguida veio o Riacho Fundo 2 e a Candazema, né, vieram aquelas outras cidades. A gente falou do Núcleo Bandeirante, que é uma cidade muito histórica, na terça-feira passada, e que eles tiraram o atendimento, o pronto atendimento, e colocaram nessa UPA que fica entre o Riacho Fundo 1 e o Bandeirante. Ali, provavelmente, atende as duas regiões, mas pela idade da cidade, né, eu acho que já devia ter um hospital, A né? UPA, Simone, ela faz o quê? Ela faz um atendimento mais clínico ali, Não, é mais emergencial. amplo, a UPA é mais amplo o Hum, atendimento do que um posto de saúde. é mais amplo. É mais emergencial, a UPA ela atende casos mais, assim, mais graves, né? Até
ver se há necessidade de encaminhar para os hospitais. Mas pela idade dessas cidades, eu acho que o que eu estou vendo no Distrito Federal é a falta de investimento mais assim rigorosa na saúde pública. E é isso que eu falo sempre, Marcelo, eu vou sempre repetir. A gente precisa parar de fazer as cidades satélites de moeda de troca para governadores, porque recursos são destinados, né? Cada deputado é padrinho de uma cidade, né? Um ou duas cidades, eles praticamente que indicam os governadores. E a outra coisa que eu sempre vou bater nas minhas lives é o parlamentar que é escolhido pelo povo com votos, ele precisa exercer o mandato dele na cadeira dele e não sair, como muitos parlamentares fazem. São eleitos pelo povo, cedem a cadeira e vão assumir outros cargos em outros órgãos públicos. Então, são coisas que eu sei que vai ser difícil mudar, mas eu não sou muito favorável a apoiar isso. Né? Tipo, aqui tem a administradora Ana Lúcia Pereira. Realmente eu não sei quem foi a indicação, né? A unidade de saúde que a gente estava falando só tem uma unidade de saúde, que é lá no finalzinho do Riacho Fundo 1 já. A educação tem 3 escolas, né, públicas que eu falo. Escola classe 1 e 2 e um centro de ensino médio na QS 14. Né? Então, é uma cidade... eu acho que ela, assim, ela é bem estruturada, tem um comércio muito bom. Eu, às vezes, até passo lá, entro no comércio, vou comprar alguma coisa. É uma cidade grande, né? Mas é uma cidade boa de se morar, né? Ela cresceu muito ali naquela parte central, muitos prédiozinhos, né? Tem uma feira bem ali naquela parte central, no miolinho dela quando desce, porque ela não é uma cidade muito grande. Tem uma feira permanente que precisa também de investimento. Eu notei também que as feiras de algumas cidades satélites elas estão muito abandonadas. Tá, gradearam tudo, mas elas precisam de uma revitalização, né? E ajudar mais esses feirantes, né? Eu acho que é questão de gestão mesmo. Para mim, os maiores problemas que tem de gestão nessas cidades que a gente está vendo é a saúde pública, né? A segurança, aquela questão da segurança que a gente vem falando nas lives e que eu vou perguntar sempre ao nosso governador por que ele como é? Retirou os postos de segurança das cidades, aqueles postinhos, né? E aumentou bastante o número de casos de violência, porque é uma referência. E ele tirou e colocou viaturas circulando. Daqui a pouco, essas viaturas elas vão ter um gasto e eles não vão. Como que eles vão ficar fazendo manutenção desses veículos? O preço do combustível desse jeito. Então, quando você tem um posto de polícia dentro da cidade, você tem um ponto onde você pode correr numa emergência. E numa emergência, para onde você vai correr? Se tem a delegacia, claro, né? Lá, ó, a parte de segurança lá, eles têm a 29ª delegacia na QS6, a 28ª BPM, que é da Polícia Militar, e 21º do Corpo de Bombeiro, né? CBMDF, que é do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiros fica lá no balão central. Isso, ali bem na entrada. Pontinha, né? Mas, assim, eu não... Como a cidade do Riacho Fundo é uma cidade menor, você tem uma referência, né, da delegacia. Mas tem cidades que tiraram, as cidades grandes, né, que você não consegue, ele desarticulou, eu acho, muito. E lembra que tem aqueles investimentos, aqueles postinhos, né, que são arredondadinhos assim, alto investimento teve. Hoje em dia está tudo sucateado. Aquilo ainda foi no período do governo Arruda. Mas sucatearam, e havia uma reclamação feita por parte dos militares de que eles não tinham as condições ideais para trabalhar segurança naqueles postos. Alguma coisa faltava para eles, talvez banheiros, não sei. Não, tinha tudo nos postinhos. A questão, eu acho que foi mais questão de segurança deles. E também deles. efetivo, né? E segurança deles, porque ali
Mas foi um investimento altíssimo e hoje está tudo sucateado. Uma hora eu vou fazer uma matéria lá, eu sei onde estão. Eu vou filmar lá onde estão sucateados, não foram reaproveitados. Podiam ter reaproveitado em algum outro projeto, de alguma outra coisa, mas eu sei onde tem, vários. E foi muito dinheiro público jogado fora, como tem por aí afora no Brasil inteiro, né? Os elefantes brancos, né? Sim. E se a gente for olhar, o que menos importa durante esses, principalmente esses períodos de pandemia, foi a saúde, né? Então, os gestores atuais que estão aí no poder são raríssimos os que se importaram realmente com a saúde da população. Não adianta a gente ficar na defesa de que a política tem sido feita para retornar para a população com benefícios, porque o que a gente tem visto e presenciado não é isso. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, de renovação em todas as casas. Renovação mesmo, né? Ou de pai para filho. É uma renovação. Simone, o Riacho Fundo 1, ele é próximo ao plano piloto. Você acha que para ter acesso a esses hospitais, as pessoas estão saindo daquela região e indo para o plano? O que elas estão fazendo, então? Olha, pois, Marcel, eu estava conversando com uma amiga minha que ela aposentou da Secretaria de Saúde. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde um bom tempo, né? Já trabalhei na educação, na saúde, já fui assessora parlamentar, e ela fala que, assim, Guará não tem, basicamente, médico. Ela disse que quem está atendendo são os enfermeiros. Ela foi lá com pedra nos rins e falaram para ela tomar chá de quebra-pedra. Vai para casa tomar chá de quebra-pedra. Então, assim, de rir não, é de chorar. Porque o que a gente está vendo é um descaso com a saúde pública, porque se a gente não tem saúde, não vai trabalhar. Se a gente não tem saúde, não tem como ter qualidade de vida, né? Então, assim, o problema é geral. Aí, o Brasil sempre teve a característica de jogar tudo até aquele hospital de base, era um hospital antigamente, que recebia muito mais pessoas de fora do que da própria cidade aqui. Então, é preciso ter um investimento maior na saúde. E o que a gente viu durante essa pandemia foi desvios de recursos para todo lado, né, com esses consórcios, e que não chegaram na ponta. Sempre quem sofre é a ponta, né? E são essas pessoas que vão ter a oportunidade de mudar isso agora, que não tem preço, que eu falo para vocês, a gente tem uma eleição aí chegando, que vocês não se vendam. Não se vendam porque é 4 anos de sofrimento. E mais 4 e mais 4. Então, assim, é preciso a gente entender que não tem preço. A gente precisa escolher pessoas que têm compromisso, que são mais conservadoras, conservadoras no sentido de família, de entender que um processo eleitoral leva a responsabilidade para as futuras gerações, né? O que a gente for fazer agora vai chegar nessa juventude, nas próximas gerações. Quem planta, colhe, né? E a gente precisa plantar novas sementes aí e acordar. A gente já acordou para muita coisa, está faltando pouquinho para a gente entender que precisa fazer esse resgate de valores da nação. Vamos falar um pouco de educação, porque, com certeza, Simone, essa é uma pauta muito importante, já que as escolas no Distrito Federal ficaram 2 anos praticamente fechadas, e nós já tratamos aqui, Simone, sobre esta questão. Inclusive, você falou de um aplicativo. Você ainda tem aqueles dados para compartilhar sobre como ficou a educação? Porque nós temos falado aqui sobre as escolas cívico-militares, nós temos falado aqui da importância do ensino técnico. Brasília precisa de uma solução para os jovens, ela precisa de solução de trabalho para as pessoas, para que elas possam, então, melhorar a sua renda, melhorar o seu salário.
porque é dessa forma que se resolve os problemas. Eu penso que as pessoas, se elas ganham bem, elas mesmas contratam o plano de saúde dela. Não adianta a gente falar sempre de soluções que já foram prometidas muitas vezes e jamais cumpridas. E nós temos que de fato, incentivar o desenvolvimento, incentivar o empreendedorismo. As pessoas hoje elas querem ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa. O que você acha, Simone? Primeiro, no Distrito Federal, uma das coisas que precisa fazer é se baixar os impostos, né? Sim, eu também Porque concordo. você vai ali no Goiás, atravessou, você já tem a oportunidade de abrir uma empresa com menos burocracia Simone, e menos impostos. Eu fui esse final de semana aqui no Goiás, Goiânia, fui até Rio Verde, e eu tenho visto como o Goiás tem se desenvolvido, Simone. E com certeza em função do incentivo, não é? Impostos mais baixos, ICMS mais baixo, favorece com que o empresário ele amplie, não é? O seu. Eu acho, sabe, Marcelo, a característica de Brasília é menos investimentos em empresas no comércio e mais funcionarismo público, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco isso. A gente precisa que se baixe os impostos no Distrito Federal para que as indústrias venham para cá. E eu não acho que esses gestores que passaram tiveram essa intenção. Então, a intenção foi mesmo assim, tipo, você vê, não facilita para que as empresas venham investir no Distrito Federal, né? Então, a tendência é ir para outros estados, Goiás, Goiânia, que é mais próximo, né? Anápolis, essas cidades mais próximas, né? Minas, né? Então, o Distrito Federal ele não tem esse incentivo para que as pessoas investam, né, em empresas, gerar empregos, é uma coisa assim, como é que fala? Tipo assim, alimenta a questão de cabide de emprego, de funcionarismo público, né, vive disso. Né? As pessoas, a maioria das pessoas no Distrito Federal trabalham para órgãos públicos. Né? Tudo bem que tem concursados, mas tem que tirar essa leva de indicações e começar a jogar no mercado de trabalho, né? E preparar melhor a juventude, né? Também, como você falou, porque eu me lembro que há um bom tempo atrás a gente tinha um sério problema de não ter pessoas técnicas. Hoje já tem, algumas universidades já preparam, mas é muito pouco ainda. Tem uma outra questão que com a pandemia, Simone, as vendas pela internet cresceram demais. E talvez por isso, muitas pessoas que trabalham na feira e no comércio local estejam tendo dificuldades. Ou seja, nós temos que incentivar o consumo local, porque você acaba criando esses grandes monopólios, na maioria são monopólios internacionais, que estão, não é, pegando Exatamente. todo esse comércio. E se você deixa de privilegiar o comércio local, gente, o que acontece? Desemprego. Você está tirando o emprego de um pai de família. Não é isso, Simone? Então, o que eu vi nessa gestão do nosso excelentíssimo governador Ibanez é investimento em obras. E a gente sabe que para faturar obras, né, tem todo um processo, né? Não quero falar nada aqui, mas eu acho que como eu falei agora há pouco, é necessário um investimento de revitalização das feiras. Eu acho muito legal a cidade, você sair de casa, você vai com sua família, vai ali na feira. Eu me lembro que eu ia para a feira com a minha avó e ela gostava muito de comprar bacalhau, né? Aí ela olhava o bacalhau, pegava assim no bacalhau, levantava tudo. Eu já ia com a blusa específica, né? O moleca. Aí depois ela segurava no ombro da gente assim com a mão de bacalhau. A gente chegava todo cheirando bacalhau, todo chegando. Mas era aquela coisa do convívio, de família, sabe,
dos filhos participarem com os avós de alguma coisa. A feira ela é mágica. Então, assim, as feiras hoje em dia tem muita roupa e tudo, mas eu acho que tem que existir uma revitalização para poder gerar empregos locais assim Sim, também. Que eu claro. acho assim que é uma história, né? A gente teve uma outra infância, né? E eu acredito que é de suma importância. Toda cidade tem uma feira permanente. Mas todas elas que eu já passei aqui no Distrito Federal, a não ser assim a do Guará, que hoje é uma feira bem estruturada, né? Mas as outras cidades precisam revitalizar as feiras, né? E gerar mais empregos. Bem, Marcial, É nós isso, é falamos da isso. cidade do Riacho Fundo E 1. aí, pessoal, vocês perceberam que, por exemplo, Riacho Fundo, assim como no Núcleo Bandeirante, talvez a maior dificuldade seja não ter um hospital, não é? E como eu sempre tenho dito aqui, os problemas de Brasília são bem parecidos, mas a Simone também falou sobre a questão dos parques ecológicos, ela pedala e eles conhecem essas áreas que muitas vezes nós não conhecemos. Não é isso? É bom e importante. Tem uma outra questão em Brasília que a gente sempre tem dito que, infelizmente, a segurança pública ela tem um certo problema. Em qual sentido? Há um certo índice elevado de criminalidade em Brasília. Isso já foi diagnosticado, todo mundo conhece essa questão, não é? Eu e a Simone somos conservadores e nós achamos que a polícia ela não dá conta de cuidar da segurança individual de cada cidadão. E nós defendemos o porte de arma, não é, Sim, Simone? Que nós cada somos. pessoa possa defender a sua família, cada pai, cada homem defenda o seu lar, porque já falamos aqui que matematicamente falando é impossível a polícia estar em todos os lugares, não é? E outra coisa, E está Simone, na Constituição, viu, eu vou deixar Marcel? você falar. Esse, Existem estatísticas que cidades, que países que aonde o armamento pode ser adquirido por qualquer cidadão, os índices de violência são bem menores. sim, vê o Texas, vai lá. Ou mesmo a Suíça, não é, Simone? Então, nesses últimos anos, nós já estamos verificando uma redução nesses índices de criminalidade. Por exemplo, no Brasil, em 2017, morreram 60 mil pessoas assassinadas. Em 19, já houve uma redução de 20% desse número. Mas mesmo assim, Simone, ainda são números superiores a países que estão em guerra. É muito alto. E outra coisa, a questão do nosso país também é que você viu o que assinaram agora, né? Que o policial não pode dar um baculejo, que como fala, no suspeito. Então ele vai fazer o quê? Ele vai bater papo com o suspeito. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai trabalhar se estão limitando a área de trabalho deles? O que ele vai fazer? Como que ele vai levar essa pessoa que então ele vai ter que conduzir, o senhor vai ser conduzido, não posso dar para colher, vai ser conduzido para a delegacia lá, aí você não encosta no bandido, não, vai lá, tira a roupa, quero ver, como é que vai ser? Né? Porque a gente fala, os policiais, as nossas leis, elas precisam de reforma. Os policiais, eles prendem, daqui a pouco o bandido está solto. Então, assim, por que eu sou pró-armas? Porque os policiais, se eles, de acordo com o número de pessoas de uma população, eles têm um limite de que eles conseguem proteger a população. Daí é o cidadão que tem que se proteger. Então, como que ele vai se proteger? Mas Né? você sabe que colocaram Então, na cabeça das pessoas, mas está na Simone, Constituição. essa
não é? Massificaram essa informação como se fosse possível. E você sabe que Mas a arma não é só arma de fogo. Porque igual eu estava conversando com uma pessoa conhecida minha, ele falei assim, vem cá, se entra um bandido na sua casa, você não tem um revólver, você vai defender sua família com o quê? Pode ser com uma faca, com cabo de vassoura, com machado, mas você vai defender. Então, assim, na questão não é só arma. A questão por a proposta da esquerda é desarmar a população. A população desarmada ela é dominada. Sim. Então, assim, aí um outro chegou para mim e falou assim: mas todo mundo tem arma registrada, mas o bandido vem e rouba a arma, sua arma registrada, e vai lá e mata alguém. Eu digo, vai acontecer, mas enquanto isso, quem tem arma são os bandidos. Sim. Né? E a gente sabe que a gente votou no plebiscito, né? Lembra que a gente votou e não respeitaram. A gente votou pró-armas e não foi respeitado o voto do povo. Desde ali, as nossas escolhas, se falar assim, supremo é o povo, mas desde ali que a gente vem sendo desrespeitado a classe política, né? Verdade. Então, a gente precisa realmente reagir e mudar isso. E a mudança não é do dia para o outro, né? A gente precisa mudar. A gente sabe que é um processo lento, a gente ouve o nosso presidente falando, e para que a gente possa dar legibilidade, para que o nosso presidente consiga trabalhar, a gente precisa de um Congresso novo, um Senado novo, né? E a nível de governo, uma CLDF nova, porque ali mal escapa um, né? Que eu não vou falar o nome, mas que tem votado algumas pautas conservadoras, mas que também não chega a ser, não chega a ir fazer algum trabalho para que a gente mantenha esse nosso presidente aí mais uns anos no poder, porque a gente precisa fazer muita mudança ainda, e sem ele a gente sabe que a gente vai perder o nosso Brasil. Né? Verdade. Pessoal, a gente já está aqui com 38 minutos. Eu acho que falamos sobre Riacho Fundo, os principais problemas, e como a gente tem sempre dito, Brasília é muito parecida, não é? E nós vamos aprofundar esse tema, principalmente essa questão de segurança pública, essa necessidade das pessoas estarem prontas, portando a sua arma, porque isso afugenta o bandido. Quando o bandido sabe que você está armado adequadamente, ele não vai atrás de você, ele não vai invadir sua casa. E a gente sabe... Dia 9 de junho é julho. De julho. Julho, Pró-Armas, Brasília, Distrito Federal. Vamos todos lá para... Normalmente vai encontrar ali na Catedral, né? Ali na Catedral. Pró-Armas, dia 9 de julho. Eu quero voltar para a cidade do Riacho Fundo 1, dizer para vocês, moradores de Riacho Fundo 1, que cobrem dos parlamentares que indicaram o administrador, caso vocês achem que não está tendo retorno para a população, que a gestão não está boa, a gente tem que cobrar, mas além de cobrar, a gente tem que fazer novas escolhas, né? Daqui a pouco está aí todo mundo distribuindo quem quer dinheiro, aí assim, aí vota por dinheiro e a gente passa 4 anos aí na mão de um monte de gente que não tem compromisso com a população. Então vamos ficar de olho, hein? Olho aberto. É isso aí, pessoal. Vamos então prestar atenção, não é? Muitas pessoas já estão se movimentando, mas nós temos que acreditar naqueles que têm realmente propostas para resolver problemas, tá? Agora, vamos trabalhar esses temas de uma forma mais detalhada. Às vezes a gente fala aqui de pró-armas, aí as pessoas não entendem, porque esse tema foi tão massificado na cabeça das pessoas, e é possível que os jovens, as novas gerações ainda não entendam que não se trata de violência, mas é de liberdade que a gente está aqui
tratando. Tá, gente? Então, um abraço. Eu agradeço a Simone por ter vindo aqui hoje na minha casa. Saímos de uma reunião, olha, né, lanchinho Simone? de graça. Olha ali, vamos ver se alguém perguntou alguma coisa. Eu já coloquei lá o pastor Marcos Leão de Judá, lá do Novo Gama. Ele trabalha numa casa de recuperação, já esteve aqui. Já mandei meu abraço para ele, não é? Então, cadê? as pessoas elas irão acompanhar amanhã. A Hanna está aí falando? Não. Baixa aí mais para a gente ver. Marcos Leão, Judá, Adelane. Não elas vão acompanhar amanhã, porque hoje a gente entrou um pouco tarde, não é? Pessoal, um abraço, então. Tudo de bom. Então tá. Tá? Deus abençoe vocês. Boa noite. Quem tá? quiser vir lanchar, pode vir aqui na casa do pastor Maciel, que a Adelane fez um lanchinho ali, muito gostoso. Beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe cada um. Tchau, pessoal. Até terça-feira.